Meu nome é Flávio Clésio. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre Machine Learning no R usando o H2O AI. A ideia aqui dessa série é falar um pouquinho da arquitetura do H2O em conjunto com R e alguns casos de uso no qual a gente pode usar essa plataforma, né? O objetivo aqui não é trabalhar com a parte de modelagem nessa série, não é trabalhar com essa parte de feature engineering, não é trabalhar com a parte de explicação de parâmetros de modelo de machine learning, mas sim apresentar o R junto com o H2O como alternativa aí para lidar com algumas limitações do R e ter aí de uma forma para entregar aí modelos de machine learning ou modelos estatísticos do notebook ou da sua máquina direto para a produção. Mas primeiro deixa eu me apresentar, então meu nome é Flávio Clésio, eu trabalho como engenheiro de machine learning aqui na Alemanha e eu tenho mestrado em engenharia de produção e eu escrevo algumas coisas sobre data science, machine learning no meu site, flavioclese.com. E eu venho dando algumas palestras aí em alguns lugares, né? No qual essencialmente eu falo de machine learning em produção e de alguns casos de uso também. Mas vamos falar um pouquinho sobre o H2O, né? Então o H2O é uma plataforma open source ah, que é desenvolvida pela a empresa do mesmo nome, H2O AI, que tem como característica de trabalhar com tanto algoritmos estatísticos ou a parte de manipulação de dados ah, totalmente com processamento em memória de forma distribuída, né? Então, onde que algumas implementações, como o Scikit, por exemplo, que trabalham majoritariamente em memória, ou até mesmo no R também, né, que basicamente todos os algoritmos de machine learning trabalham em memória, o H2O ele consegue trabalhar bem com os dados em memória, né, com processamento em memória, mas também fazendo a troca com o disco para fazer esse gerenciamento, né, o que a gente vai ver um pouco mais para frente. Além do que o H2O AI ele tem aí o módulo de AutoML, né, o Automatic Machine Learning, no qual pessoas que não têm muito conhecimento de modelagem estatística ou de machine learning conseguem passar os dados aí para esse modelo e o modelo consegue saber qual que é o melhor conjunto de hiperparâmetros ou arquiteturas ou modelos que se adaptam melhor aos dados e consigam ter um melhor resultado, seja a área abaixo da curva, seja recall, seja precision, seja acurácia e por aí vai. E uma característica também importante do H2O, né, que é o que eu acho que é uma das coisas que faz o H2O brilhar, é que a parte de transpor modelos da parte de experimentação para a produção é feito de uma forma muito mais fácil quando em cenários, né, que a aplicação principal, ou seja, pode ser uma aplicação bancária, um e-commerce, ou um site de listagem de empregos, ou não importa o domínio, mas que essa plataforma seja escrita em Java Scala, né? Porque, ao contrário, por exemplo, de modelos em Python ou até mesmo no R, no momento que a gente treina esses modelos usando a plataforma do H2O, alguns dos modelos eles podem ser serializados, né? Então eles podem ser gerados um objeto físico no disco, no qual esses objetos podem ser usados por essas plataformas que possuem essas linguagens, né? Então, isso deixa a parte de integração dos modelos de data science, machine learning, muito mais fácil para as aplicações. Então, vamos dizer que a sua empresa, ela precisa colocar um sistema de scoring, mas o back-end é totalmente programado em Java, por exemplo. Então, o cientista de dados pode vir com H2O AI, treinar algum algoritmo, pode ser uma random forest, pode ser um algoritmo de clustering, por exemplo, serializar esse objeto e esse objeto está pronto aí como um script Java, no qual esse engenheiro de software, né, que cuida a plataforma do back-end só vai fazer a integração desse script dentro da aplicação. Então isso vai deixar, de uma certa maneira, esse espaço entre desenvolvimento em machine learning barra data science para a produção de uma forma muito mais fácil, a integração muito mais redonda, por assim dizer, muito mais tranquila. E aí, né, a gente está falando um pouco aí um pouco do H2O, mas o R ele tem algumas características, né? Eu coloquei aqui problema, mas eu acho que seriam mais características nos quais
Muitas pessoas que não conhecem a linguagem ou que não conhecem a história da linguagem de programação acham que são problemas. Eu coloquei problemas aqui, mas seriam características da linguagem, né? Em que hoje, no mundo que a gente vive de Big Data, né, com alto volume de dados, essas características acabam virando problemas, né? O R, a principal característica do R é ser uma linguagem de computação matemática e script, né? Então a linguagem não nasceu para ser uma linguagem de uso geral, como, por exemplo, Python, o Go, a linguagem Java, a linguagem Scala. Então, a linguagem ela possui algumas características, alguns problemas que nos dias de hoje soam como algumas limitações para alguns times de machine learning ou ciência de dados. Por exemplo, como lidar com alto volume de dados, dado que o R ele trabalha majoritariamente com todos os dados em memória. Então, se você tem um volume de dados que excede a quantidade disponível de dados que você tem em memória, às vezes você não consegue, a aplicação fica congelada, ou às vezes que você consegue processar esses dados fica muito lento, né? Outra coisa também que é um problema conhecido no R é a parte de gerenciamento de memória, né? No qual o R ele não é tão bom assim, e demanda aí um conhecimento de sistemas operacionais para lidar com esse tipo de troca entre memória e disco, né, que grande parte dos cientistas de dados, até mesmo alguns engenheiros de machine learning não têm essas habilidades, né, para fazer esse gerenciamento. E também, né, acho que a grande limitação do R e também do Python, né, é que quando se tem aplicações escritas em Java ou até mesmo Scala, precisa se fazer uma engenharia muito grande, né, construir um wrapper que vai chamar a linguagem R, vai executar aquela parte daquele script, e aí começam a se colocar diversas peças dentro de uma aplicação, dentro de um back-end, que deixa a parte de engenharia muito ruim em termos de integração e deixa muito suscetível a erros e a problemas, né? Então, esses são alguns dos problemas conhecidos no R. E aí, trazendo um pouco desses problemas no R, né, e trazendo em perspectiva com o H2O AI como uma plataforma de computação, né, o H2O ele não somente trabalha como R, como uma linguagem no qual pode se desenvolver, usa o H2O como plataforma, mas pode ser usado, por exemplo, outras linguagens como Python, como Java, Scala, e o H2O também tem integrações com outras plataformas de visualização de dados, como o Tableau e o Spotfire também. Então, aqui a gente tem o ciclo tanto da parte de visualização de dados, programação, integração com plataformas, e a parte de desenvolvimento de modelos de machine learning ou data science, qualquer que sejam esses modelos, né? E além da parte de integração de dados, né, que pode lidar tanto com bancos de dados SQL, então você pode plugar o seu H2O no SQL Server ou no HDFS, por exemplo, se você estiver usando o cluster Hadoop ou com dados aí no próprio AWS S3, né? E aí, dentro dessa engine de computação do H2O, existe um mundo de possibilidades, né? Desde a parte de análise exploratória de dados até a utilização de modelos supervisionados e não supervisionados, a parte de feature engineering. Então, tudo isso que faz parte do trabalho aí de um cientista de dados ou de um engenheiro de machine learning, de fazer essa modelagem, né, de acordo com o seu domínio de dados, toda a parte de feature engineering pode ser feita dentro dessa engine de computação do H2O. E o mais interessante é que o H2O também, através dessas ah, funcionalidades de exportação desses artefatos, você tem aí basicamente de uma linha de comando, duas linhas de comando, você deixa modelos de machine learning prontos para serem servidos em outras plataformas, como, por exemplo, se você tiver uma API REST, que a gente vai fazer aqui no final do nosso curso, até mesmo se você tiver scoring usando o Apache Storm ou dentro do Apache Spark. Então, a gente pode ver que o H2L ele faz muito bem essa amarração entre linguagem de programação, visualização de dados, fontes de dados e até mesmo essa parte de service, né, de como colocar esses modelos para serem servidos em produção.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o H2O por baixo do capô, né? Que é basicamente que a gente vai falar um pouquinho de como funciona, de como é a parte desses internals, né? De como que funciona esse mecanismo, porque o H2O ele é uma ferramenta poderosa, né? O H2O ele foi criado, a ideia dele foi ser uma plataforma na qual ela consiga trabalhar com um nível de interoperabilidade entre memória e disco de uma maneira muito mais simples, no qual, no momento que não haja espaço em memória, o H2O automaticamente faz uma sincronização com o disco e aí faz somente retorna somente a parte de dados que é interessante em memória. Então, em vez de você ter uma baita de uma ineficiência de ter que, por exemplo, fazer um upload de 5 gigas de memória de um objeto, por exemplo, no qual você vai usar somente 100 megas desse objeto no momento de uma computação, da parte, por exemplo, pode ser uma instrução matemática, pode ser o feature engineering, enfim. O H2O ele só vai lidar com esse volume mínimo de dados que precisa estar em memória, que precisa de velocidade para processar, e o restante desses dados vai estar tudo persistido em disco, tá? E o H2O ele tem um princípio, né? Ele é um princípio bem conhecido da computação que ele trabalha de forma de cluster, né? Então, ou seja, existe uma interligação de inúmeras máquinas e cada uma dessas máquinas que vão estar interligadas vai ser um nó. E aqui, a gente pode, quando a gente fala de cluster e nós, parece que é uma coisa que demanda muita infraestrutura, inúmeros analistas de infraestrutura para montar algo, mas quando a gente fala disso, pode parecer algo muito grande, mas o H2O, uma das características, como a gente vai ver aqui na nossa própria playlist aqui, ele lida muito bem com dados na própria máquina. Então, se eu posso fazer da minha máquina aqui, eu estou usando um desktop aqui, no qual esse desktop vai ser o meu cluster, por exemplo. Eu posso fazer o treinamento desse cluster. E assim, e aí, o céu é o limite, né? Se você tiver um time de infraestrutura na sua empresa, ou na sua universidade, que consiga interligar vários computadores, né? Instalar o H2O ele é feito para isso. Você pode usar inúmeras máquinas, pode ser até máquinas que vão estar velhinhas ali, mas que vai ter um pouco de memória, um disco. Você consegue criar um cluster, né, criar uma interligação dessas máquinas, e aí o H2O ele vai fazer essa orquestração de processamento e uso de memória de todas essas máquinas ao mesmo tempo. Então, é um paradigma de computação extremamente eficiente. E algumas das características, né? Então, e aí alguns podem perguntar, mas Flávio, a gente vai ter que aprender uma linguagem de programação para trabalhar com H2O? Não. O H2O nada mais é do que uma plataforma no qual ele só vai usar, ele tem um interpretador interno que ele vai pegar o seu código em R, vai passar para a engine de computação dele, e ali que ele e essa engine vai fazer esse gerenciamento desses objetos, tanto em memória quanto em disco, e aí depois vai retornar o resultado dessa computação via uma chamada REST. Então, basicamente, quando você está programando em R dentro do H2O, você está usando a sintaxe R, a linguagem R. Contudo, você estava a parte de, digamos assim, de carregar o piano, né, a parte de levantamento de peso, vai estar toda com o H2O que vai estar fazendo isso. Então, R é somente uma interface cliente desse cluster do H2O. E aí, como a gente vai ver um pouco mais à frente no diagrama, né, esse gerenciamento de dados que é feito do H2O, ele persiste todos os dados em disco através de um mecanismo de chave-valor. Então, imaginando que a gente tem todos os nossos dados particionados, né, dentro do disco, cada uma dessas partições vai ter uma chave e esses dados que estão persistidos no disco vão ser o valor. E no momento que a gente precisa dessa pequena parte de dados, o H2O ele faz o gerenciamento, ele chama essa chave. E aí por isso que o H2O consegue ser tão eficiente nessa computação. E aí o volume de chaves que vai estar em memória vai ser gerenciado pelo próprio H2O. E no momento que a gente tem um enchimento desse heap de memória, digamos assim, que é desse volume de memória suficiente para o H2O fazer o processamento,
Na hora que ele sabe, que ele vê que ele está cheio, ele fala assim, olha, eu não consigo processar mais que isso eu vou causar lentidão, eu vou jogar para o disco e dessa forma eu vou usar um pouco mais de CPU, mas eu vou garantir que essa computação ela vai conseguir rodar. A grosso modo é isso que o H2O vai fazendo. E essas chaves basicamente são ponteiros, né, no qual o cluster do H2O ele consegue mapear o dado em qualquer disco, não importa o disco, ele precisa só do IP da máquina, e aí de acordo com esse IP da máquina e a chave, ele consegue acessar esse valor. Então vamos dar uma olhada um pouco mais em algumas das vantagens do H2O. Então, isso tem benchmarks aqui na própria apresentação, tem os links, né, que vai estar disponível. O H2O ele consegue ser até 100 vezes mais veloz aí que a implementação do Python do scikit-learn. Ele tem escalabilidade, né, não somente escalabilidade vertical, ou seja, você pode, assim que você coloca mais recursos em uma só máquina, você consegue ter um poder de computação maior. E o H2O, além de ter essa escalabilidade vertical, tem também a escalabilidade horizontal. Então, ou seja, quanto mais máquinas forem colocadas dentro do cluster, aumenta o poder computacional do H2O também. E o H2O, como a gente vai ver um pouco mais à frente, tem uma interface de monitoramento chamada Flow, na qual a gente consegue ter o histórico de todas as tarefas que estão sendo executadas, a gente consegue monitorar todos os processadores que estão trabalhando dentro de um processo, a gente consegue saber, por exemplo, qual que é o volume disponível de recursos que o cluster tem e por aí vai. Então é uma plataforma que ela não somente ela vem para ajudar os cientistas de dados na parte de treino e manipulação de altos volumes de dados, mas ele dá todo o controle completo desse gerenciamento de recursos, no qual não somente os cientistas de dados podem fazer escalar esse cluster, ou escalar a própria computação, mas como pode monitorar também e porventura fazer alguns ajustes e ver se algo precisa ser melhorado ou não, como por exemplo um tuning de memória ou um pré-processamento para redução do tempo de processamento, de processamento via CPU propriamente dito, tá? Então esse aqui é o desenho da arquitetura, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, então a linguagem de programação, aqui no nosso caso vai ser o R, vai ser somente um interpretador, né? Vai ser somente uma linguagem de comunicação. E abaixo a gente tem, né, o cluster, né, do H2O, e dentro do cluster a gente tem alguns algoritmos, né, que a gente fala off the shelf, né, que são algoritmos que já estão dentro da implementação, que só estão prontos para usar, só passar os dados e usar, como GLM, GBM, Deep Learning, K-means, PCA e por aí vai. E também, né, como eu já tinha falado anteriormente, então o H2O ele é ele faz gerenciamento de dados via chave-valor. Então, se você tiver um dado num cluster, numa outra máquina, o H2O ele vai saber que tem que pegar o dado daquela máquina e trazer no momento do processamento, por exemplo. E essa parte de que o H2O ele pode ser integrado tanto com plataformas de computação, né, como o Hadoop e o Spark também, né, de processamento de dados, quanto também pode ser rodado dentro de uma máquina sozinha, né, que a gente chama de standalone, que é a forma que a gente vai rodar aqui nessa nossa list, tá? Mas, de novo, se você tiver analistas de infraestrutura e pessoas engenheiros de infraestrutura, consigam te ajudar a colocar mais máquinas nesse cluster, e o H2O é muito fácil para fazer isso. Literalmente o céu é o limite aqui em relação à escalabilidade do poder computacional que os cientistas de dados e engenheiros de machine learning podem ter para usar ou processar altos volumes de dados. Então, de novo, né, então, dando um passinho atrás aqui que a gente tinha falado, então aqui a gente consegue ver um diagrama, né, que o usuário do R aqui, ele vai dar um comando, então nesse caso aqui é um import file, que seria mais ou menos como se fosse o nosso read CSV do Python, por exemplo, ou o read CSV do data table, no qual ele vai ler um CSV, aqui no nosso caso é um HDFS, mas pode ser dentro de um sistema de arquivos na própria máquina. E aí no momento que se faz esse import file, digamos assim,
Esses dados eles são ingeridos dentro desse cluster do H2O, e aí quando eu falo cluster aqui de novo, né, pode ser uma máquina standalone, pode ser várias máquinas interligadas, tá? E esses dados vão estar persistidos dentro desse cluster. E esses dados persistidos, né, dentro do disco, eles não vão ser um CSV ou não vão ser um dado do HDFS, mas vai ser a gente vai chamar de H2O frame. Então, é um tipo de objeto, como se fosse um data frame, por exemplo, do Python, o próprio data table do R, que é um tipo específico de gerência de formato de dados, no qual esse formato, né, esse frame, ele vai ter esse conjunto de chave e valor que vai estar distribuído dentro do disco, se for numa máquina standalone ou em vários discos, se for um cluster, no qual esses dados, né, esses valores vão estar unidos dessa chave. E esse gerenciamento desses objetos de levar para o heap de memória ou não vai ser feito pela engine do próprio H2O. E aqui é só um último diagrama, né, em relação a como que funciona como que funciona o comando, né? Então a gente vai chegar lá, faz um script no H2O, a gente manda no R, né? Perdão. Esse script ele vai para o H2O, né? Então nesse caso aqui a gente está chamando o algoritmo de GLM. E aí quando a gente passa esse comando por esse H2O.glm, que a gente chama esse modelo, o que acontece é que dentro desse interpretador da linguagem R, a gente manda esse comando via uma requisição, via uma API REST, uma requisição HTTP, que vai fazer uma conexão via TCP/IP, né, uma conexão de rede com o cluster do H2O, que vai receber essa instrução e esse endpoint do H2O, né, desse cluster, né, dessa parte do cluster principal, ele vai transformar isso num job. Então, toda vez que a gente manda um modelo ou uma tarefa de processamento de dados, a gente chama de job. A gente vai ver isso mais para frente no Flow, que vai ficar bem exemplificado, né? Então, no momento que a gente faz, por exemplo, faz uma tarefa de feature engineering, a gente está fazendo uma chamada HTTP via API REST, que vai mandar para o cluster vai transformar isso num job. E aí, na parte de computação desse algoritmo, né, no nosso caso aqui, o GLM, ele vai pegar e vai fazer a parte de split, né, que a gente chama de divisão, do fork, e do join, né, como se fosse uma espécie de map reduce. E esse gerenciamento desses dados vão ser feitos via esse chave-valor. E aí esse H2O process aqui vai fazer toda a parte de computação, e aqui vai ter essa interoperabilidade entre memória e disco. E no momento que o H2O, essa engine de computação, tem o resultado, ele devolve de novo no mesmo processo, né, só que ao contrário, para o interpretador R, e aí a gente consegue ver os resultados como a gente vai ver nas próximas aulas um pouco mais práticas. Então é isso, pessoal. Por fim, isso é mais para dar um gostinho aqui, né, um pouco mais teórico de como funciona a plataforma, para a gente entender que não tem nenhuma mágica por trás disso. E esses são algumas referências, né, no qual esse material foi feito. Esses slides vão estar disponíveis, né, aqui na descrição do vídeo. E agora vamos para a parte prática. Valeu, pessoal, até mais e obrigado.